Olá pessoal, estamos aqui no estúdio do Instituto Bertol em Florianópolis. Estamos recebendo hoje aqui para uma conversa muito interessante o Guilherme da Luz, que é CEO e SEO especialista da Glus Digital, que tem seu escritório em Portugal, na cidade de Lisboa, mas trabalha com equipe multidisciplinar, localizada essa equipe em vários países mundo afora. Guilherme da Luz, muito obrigado por ter vindo de Lisboa até Florianópolis, num voo da TAP direto. Sem escala, para conversar com a comunidade aqui. Muito obrigado, Sim, Guilherme. Obrigado. Finalmente um voo direto da TAP, direto para Florianópolis. Primeiro eu agradeço o convite, participar aqui do podcast acontecendo aqui, E vamos lá. Guilherme, a tua origem, você nasceu aqui em Santa Catarina e a tua ligação com a família Hercílio Luz, do famoso Hercílio Luz. Sim, é tio-avô, dizemos, sou da família Pinto da Luz, que é uma união. O Pinto da Luz dizem que é uma família que veio de Portugal, que é um Pinto, casou com uma senhora da freguesia da Luz e vieram para cá, e aí surge a família Pinto da Luz, que hoje temos uma família muito, muito grande, tradicional de Florianópolis, Sim. Muito bom. Você estudou aqui, acho que foi na Unisul, se eu não estou enganado, com grandes mestres da propaganda, teve uma formação boa na época em que a propaganda era uma propaganda apaixonante. Conta um pouco como é que foi a tua formação, o que você estudou e onde você trabalhou antes de pegar as malas e buscar a Europa. Sim, então, eu sou da primeira turma de formandos de publicidade e propaganda da Unisul, na Pedra Branca. Uhum. Então, naquela época, nós tivemos como professores o Alô Sardá, o Eloy Simões, o Wilfredo Gomes também fez um semestre como professor. Tivemos também o Carlos Manfroy, o Fernando Silveira, que também trabalhou na WG, entre outros profissionais de fora que vinham para cá trabalhar em agências e depois também, consequentemente, foram dar aula nas universidades locais da região, Uhum. Que até então os profissionais... As faculdades a Blumenau era a única que tinha naquela época, que era a FURB, e os profissionais vinham também do Paraná, do Rio Grande do Sul. Então, eu sou da primeira turma de, vamos dizer, nativos da região, vindo para cursar em Florianópolis. E por que você escolheu publicidade? Eu tenho já uma paixão muito grande por criatividade, por redação, por direção de arte. Durante todo o meu tempo de graduação, eu não sabia o que eu queria fazer, se era redação ou direção de arte, e no final acaba fazendo um pouco de cada coisa, até depois especializar com redação publicitária. Redação. E a experiência em agências? Você estagiou ou já entrou contratado numa agência? Como é que foi? Sim, foi interessante. O meu primeiro estágio foi na Propag, através do seu Peixoto. Peixoto. Vários? Sim. Vários são ex-alunos dele. Sim, o Peixoto me conseguiu uma brecha na Propag. O meu interesse naquela época era trabalhar na criação, mas eu rodei todos os departamentos só da criação que não tinha espaço. Eu saí, logo depois... durante o curso de publicidade, o Eloy Simões veio com uma competição de criatividade, dando um estágio de 2 meses na De Araújo. Um concurso? Era um concurso onde participaram... Na De Araújo ou na Propag? Na De Araújo. Na De Araújo, sim. Então, naquela época, participaram algumas duplas e algumas pessoas que não tinham duplas. Uhum. Então, lembro na época era o Rogerinho e o Giba, e aí... eles gostaram de dois cases, que eram o meu e do outro colega, o Marcelo, que não tinham duplas. E daí, no final, juntaram. Mas eles falaram assim, onde vocês vão ter que ser o redator. E eu queria ser diretor de arte, porque naquela época era Marcelo Serpa, era todo mundo assim, encantado com a publicidade Não de São tinha Paulo. Computador ainda, tinha? Já tinha um Mac, já tinha, assim. E aí, então, eu acabei entrando... E eu tive que entrar na parte de redação. Então, toquei redação publicitária, trabalhando com o meu colega, fazendo duplas. Fizemos alguns folhetos, algumas pecinhas e tal, assim, foi bem interessante o estágio. Tá. E como é que foi a tua trajetória nas agências? Você também foi um jogador de futebol aqui, muito famoso. O pessoal fala muito que você era um bom jogador de futebol. Como é que foi a tua convivência com as agências e os publicitários aqui em Santa Catarina? Sim. Você trabalhou em outro lugar aqui em São Paulo, por acaso? Não, só aqui em Floripa. Então, como é que foi a tua experiência? Depois eu trabalhei na Quadra também, trabalhava com redação publicitária, também fazia um pouco de revisão.
eu trabalhei também no departamento de criatividade da RBS. Então, eles tinham uma sala que era para ajudar as empresas que não tinham agências a fazer alguns trabalhos rápidos de criação, e também os projetos internos. Então, trabalhei trabalhei lá por quase um ano. Depois de passar por agências? Sim, depois. Foi o último projeto que eu fiz aqui. Daí depois eu tive uma época na DA, que foi a segunda agência da DA Araújo, para atender mais clientes locais. Eu lembro. Conheceu o Eduardo Araújo lá? Não, o Daniel Araújo, o Edu Borges, eu trabalhei com ele na quadra. Na quadra ainda? Sim, trabalhamos na quadra e depois na DA. E o Daniel Araújo, eu jogava bola com ele antes de entrar na faculdade de publicidade e propaganda. Jogávamos futebol. Ele era bom naquela época? Era aquela coisa, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Ele joga até hoje, né? Sim, sim. Mas e pronto, você fez uma trajetória, passou em boas agências e pronto, estou formado, com baita experiência, vou me jogar no mundo. Sim. E aí você escolheu sair fora do Brasil. Sim, por quê? sim. O que te motivou? Eu tinha aquela coceira de experimentar uma outra cultura. E eu tinha ali os Estados Unidos e tinha a Inglaterra. Eu ia lá para ralar, trabalhar no Subway ou para fazer McDonald's e tal. A ideia era para ir para os Estados Unidos, daí na última hora acabou não dando tempo de ter visto. Não era o visto, era não ter o emprego para ir. E aí eu optei por Londres. Na verdade, eu tinha mais interesse para ir para Londres, mas eu queria primeiro fazer Estados Unidos. Mas aí me joguei para Londres. Eu fui para Londres com inglês 0, então durante 2 anos eu não fazia nada de publicidade. Trabalhava, estudava, fazia inglês para business, inglês para filmes, inglês em geral, mas com a ideia de fazer projetos com publicidade. Você morou com quem? Você foi morar sozinho? Tinha algum sozinho, amigo? Parente, não? Não, sozinho. Morava primeiro foi em albergues, depois alugava uma casa. Então foi assim, no começo foi assim, e aí fazia os trabalhos trabalhava em eventos, fazia catering, fazia um pouco de tudo, estudava durante o dia. Pagar as contas, né? Sim, pagar as contas. Que era bem assim, por exemplo, trabalhar no torneio de golfe, onde tinha o Tiger Woods jogando e você ali... Catando bolinha. Não, você vendia cerveja, vendia Coca-Cola, foi coisas bem interessantes. E também em outros eventos você parava no intervalo para assistir os shows do Rolling Stones, Duran Duran, teve vários concertos que você fazia, unia útil e agradável. Eu trabalhava ali e tal, e depois podia assistir o show. E trabalhar em agência em Londres, você chegou a trabalhar em alguma... Sim, você procurou emprego lá? Tinha brasileiros sim. nas agências de lá? Tinha, mas não eram muitos. O problema é que, assim, para você entrar numa agência de Londres, você tem que... Ou você tem uns trabalhos criativos muito fortes, bem criativos, ou você começa do zero e faz tipo um trabalho especulativo. É você pegar uma marca tradicional da Inglaterra e como é que você resolveria um problema de comunicação. E aí você apresentava uma campanha que nós chamamos de fantasma, mas aquilo ali que te dava espaço para entrar numa agência. Então, depois de quase 3 anos que eu estava morando na Inglaterra, que eu tinha a chance de defender um trabalho, eu passei por várias agências apresentando pasta. Fui nas top, fui na Euro, fui na JWT, IAG Arabica e tal. E aí consegui fazer 2 projetos bem interessantes na WAV Rap Collins, que na época tinha um pitch, uma competição para uma campanha da Sony. Tinha outras agências também que tinham alguns projetos que você ia lá, fazia um projeto de 2, 3 dias e terminava aquilo e pronto, né? Essa foi a tua experiência em agência? Em agência, eu tinha uma dupla também, lá também a diferença é que também lá você não tinha mais necessidade de trabalhar com... O diretor de arte não fazia arte, ele só tinha ideia, aí você tinha uma equipe só para cuidar da arte, então era um processo bem diferente daquela época aqui no Brasil e em Florianópolis, principalmente, né? O Brasil sempre consumiu publicidade vinda dos Estados Unidos, né? Mas o Reino Unido, digamos assim, em Cannes, dá um show, né, em termos de criatividade, ganha um monte. Como é que você, falando pouco inglês, sendo brasileiro, se apresentava para as agências daqui nessa coisa do intercâmbio? Havia esse intercâmbio de tradução ou manda referência? Você não fez um meio de campo entre as agências daqui e a realidade
lá da Europa e dos Estados Unidos? Na verdade, o que aconteceu depois, então assim, eu fiz alguns trabalhos em agências e depois, numa experiência que eu tinha de catering, eu tinha um amigo que era muito bom em tradução. E ele falou assim, não, vou começando a traduzir traduzir para latim, para português, para italiano. Eu pensei assim, a tradução poderia fazer também do inglês para o português, porque naquela época eu ainda era um redator publicitário. Em português. Em inglês ainda ia levar um pouco mais de tempo. E aí interessante que eu comecei a aplicar em trabalhos para fazer o contrário. Eu pegava as campanhas de fora e adaptava para o Brasil. Então, por quase 3 ou 4 anos, eu pegava as campanhas, eu peguei tipo Jaguar, eu pegava uma peça em inglês, que não era a minha primeira língua, e resolvia a tradução para o português. Tropicalizava. Eu tropicalizava, que era adaptação. Para o local. Sim, porque naquela época, quem traduzia eram os profissionais de línguas que não eram criativos. Sim, os juramentados, né? Sim, exatamente. Tradutor juramentado. Então, eu comecei a pegar campanhas, numa época tinha uma campanha com o Oliver Stone do YouTube, quando o YouTube começou a incentivar os influencers a produzir vídeo online, então eles me passavam aquelas campanhas para adaptar para o Brasil. Então eu fiz várias, eu fiz uma da Heineken também, que era naquela época era do filme do James Bond, 007, que era o Breaking the Code, era quebrar os códigos, então era uma peça de 2 minutos dentro de um trem na Rússia, e eu tinha que traduzir tudo que era em inglês, era em russo, adaptar para o Brasil. Foi um dos trabalhos bem interessantes que eu acabei fazendo também naquela época, como freelancer, né? Então já era já bem remoto. Você fez um trabalho, não sei se foi colado essa experiência das traduções e tal, com o Festival de Cannes. Você trabalhou na empresa que é dona do festival. Sim, sim. E você é o rato do Festival Cannes Lions. Você é apaixonado, sim, você paga para estar lá naquele período. Sim. Você ficou contaminado de uma maneira assim, surpreendente. Como é que é? Você conhece por dentro, por fora? Isso, a culpa é do Eloy Simões, que Eloy? levava as fitas cassetes que ele conseguia de São Paulo para apresentar na universidade. Então nós víamos aqueles filmes, tudo fantástico. Ele tinha aquelas campanhas de fora, e tem as campanhas também nacionais, do Austin Oliveto e tal. Sim. Então eu achava que interessante, Festival de Cannes, onde é que é isso, tal. Então é engraçado, eu estava em Londres e durante 3, 4 anos eu não sabia que o Festival de Cannes pertencia a uma empresa inglesa. Que tinha sede lá do lado de onde você morava. E os bastidores começavam lá. Claro. Mas antes do Festival de Cannes, eu trabalhei na parte administrativa do DNED, que é o Festival de Londres. Então, eu pegava todas as peças que vinham do Brasil, olhava se estava na categoria correta, tal, fazia alguns ajustes. Daí eu ligava lá para as grandes agências de São Paulo, olha, essa tua campanha aqui é muito boa, mas a linguagem não está correta para entrar na categoria tal. Então, ali foi a minha primeira experiência. Legal, hein? E aí... no ano seguinte eu apliquei para o Festival de Cannes, então foram 4, 5 meses intensos em Londres, pegando as peças para catalogar, ver se está tudo ok, vendo os videocases, vendo as pranchas de apresentação e tal, para ser depois o júri, para levar para a França, onde seria o julgamento. O julgamento, Mas era interessante que muitas campanhas do Brasil, que eram fantásticas, elas pecavam na apresentação. Sim. Então, como eu morava na Inglaterra, eu tinha conhecimento da língua, ao mesmo tempo eu fazia os trabalhos de tradução publicitário já com 10 anos. Sim, então eu ligava para as agências de fora, olha, a sua campanha é muito boa, posso falar com o diretor de criação? Essa campanha é muito boa, mas o videocase falta alguma coisa aqui. Porque que eu pensava? Como é que você pegaria um jurado da Malásia, do Japão, da China? Sim. Como é que eles iam entender aquela ideia criativa? Quem é a Xuxa do comercial? Quem é a Xuxa do comercial? E você tem que fazer todo um background e contar que não, a Xuxa é dos baixinhos e tal. Popular e tal. Sim. Então ali eu comecei a me interessar também por essa parte, porque não havia ninguém naquela época especializado em festivais. Eu lembro que você fez para algumas agências daqui esse trabalho. Fiz várias. Arrumando o case para concorrer lá. Fiz não só daqui, eu fiz muito para fora também. Então eu fiz a Wig Republic da Malásia, eu fiz a Landor de Cincinnati. Teve várias agências que eu fiz. E o que eu fazia? Eu ajudava eles a melhorar o case, a apresentação e também o videocase,
para ele ficar bem redondo pro julgamento. Para não ficar aquela coisa muito enrolada, você contar uma história que um jurado de outro país não iria entender, né? Isso que acontecia. Então teve alguns casos, por exemplo, principalmente agências com poucas verbas. Eu tenho uma chance de uma categoria, onde é que eu botaria? E eu analisava, não, essa tua campanha aqui tudo bem, é um bom design, mas ela funcionaria melhor nessa outra categoria. E teve até uma situação de uma agência de Budapeste, que era White Rabbit, eles tinham uma campanha para WWF, que eles tinham botado numa categoria, na última hora eles disseram, não, tira daqui, coloca aqui. Não, então eu vou botar nas duas. As duas. A que eles queriam não ganhou e a que eu sugeri deu bronze. Então até hoje eles estão bem agradecidos que esses pequenos detalhes, porque você paga ali 3.000 € numa inscrição e você colocar na categoria errada vai... Dá problema. Dá problema. Mas você também teve um trabalho que eu acompanhei, porque a gente já estava fazendo a cobertura do Festival de Cannes juntos, que é o guia do Estadão. Como é que foi, assim, do Estadão te contratar e o que você fazia com o tal guia Estadão de Cannes Lions? Sim, então foi muito interessante. A Clélia Salgado, que é a coordenadora de publicidade para o Cannes Lions e também o representante oficial no Brasil, ela me convidou para preparar o guia Estadão para ajudar as agências do Brasil a inscreverem peças para o festival. Porque não adiantava você ter uma grande campanha e não saber como vender para os jurados internacionais. Então, durante 4 anos eu fazia esse guia Estadão, que era distribuído nas agências de todo o Brasil e que ajudava e orientava as agências a entrarem no festival e como... dicas de como escolher categoria, como preparar o videocase, peça de apresentação, todos os macetezinhos que poderiam te dar um ponto a mais para, ao invés de você ser um shortlist, você ser um bronze, ou ao invés de ser um prata, ser um ouro. Um pequeno detalhe que sim fazia diferença. Mas tu viu, eu cheguei lá numa sala de jurados um dia, é um lugar que ninguém entra, mas eu penetrei. Sim. E conversei com um brasileiro e via o crachá dele. Atrás do crachá dele tem lá os pontos que ele tem que avaliar. Sim. Coisa que ninguém sabe. Sim, então, sim. teu guia não tinha. Sim. Tinha esses pontos? Tinha. Primeiro análise do briefing, porque você tem depois a solução e depois tem o resultado. Aham. Não, isso sim. Sim. Mas, por exemplo, no design, Sim. de um jeito, você tem que ver isso. Em Sim. filmes, tem que ver aquilo. Em outdoor, Sim. não sei o quê. No social, você tem que... Sim. Cada categoria tem os pontos que ele tem que levar em consideração, porque não é tudo igual, né? Sim, cada sim. categoria tem Sim, o seu jeitão. sim. Mas tinha no teu guia, tinha essas dicas? Tinha. Levava em consideração isso? Levava em consideração, não dava para fazer tudo em detalhe, né? Até porque depois eu dei consultoria para várias agências e trabalhávamos um pouco mais a fundo, né? Esses detalhes pequenos, por exemplo, uma campanha de design, mas às vezes a competição naquela categoria e naquela subcategoria é muito acirrada, então sugestão, vamos pegar essa categoria aqui que quase ninguém escreve, que a chance é maior. Porque no Cannes eles têm uma regra de 3% das peças é shortlist, 2% é o bronze e o ouro é 0 ponto alguma coisa. É bem difícil e está cada vez mais complicado, porque eles aumentaram muito as categorias e com um detalhezinho sutil entre um e outro, né? Sim, então, se você não prestar atenção hoje em como escrever e como preparar o videocase, você dança mesmo. Né? Principalmente na parte de resultados, porque eu notava naquela época que outros países eles tinham mais o relatório de resultado da campanha do cliente. E eu notava que no Brasil não era qualquer cliente que chegava assim, ó vendemos isso, faturamos não isso. Abre, né? Aqui eles não abriam. Não abre e uma muito, das questões que nós fazíamos na preparação dos videocases, nós temos que apresentar isso, porque senão como é que o jurado vai entender que realmente deu resultado? E Cannes 2025. Você vai de novo? Sempre, todo ano. Então vamos depois conversar como é que a gente vai de novo fazer uma sim. cobertura novamente. Sim. Quantos anos a gente faz juntos? Tá. Desde 2011, né? Desde 2013. Paramos um ano com a pandemia. 10 anos. Pra cá, 10 festivais. 10 anos, sim. Vamos fazer de novo em 2025, está prometido. Vamos falar um pouquinho do Guilherme empreendedor. Depois de toda a tua formação, experiência e relação, né, você, há uns 5 ou 6 anos, você montou uma empresa, que é a Vem, que era uma empresa que atendia a clientes que tinham interesse em mercados que falavam língua portuguesa, fazendo assessoria na área digital. Fala um pouquinho dessa fase, depois a gente vai entrar noutra parte. Na verdade, já começa muito antes. Quando eu fazia Cannes Lions e fazia tradução do inglês para o português,
E fazia também esses projetos, eu tinha uns projetos em paralelo também, que era freelancer de conteúdo digital. Uhum. Então, naquela época tinha o Odesk, que era um dos primeiros portais de freelance online, e numa das ocasiões eu tive a chance de fazer um conteúdo sobre empréstimos para o Brasil, que era de uma empresa de fora para o Brasil. Então, um conteúdo bem chato, assim, como é que falar de empréstimo? Naquela época, já havia muitos conteúdos sobre empréstimo, mas toda aquela coisa assim chata, sem criatividade. Sim. Então eu pensei, por que eu não faço um conteúdo sobre empréstimo, mas sem falar de empréstimo, mas falar sobre educação financeira, falar sobre como você pode enriquecer sem se endividar. E eu fui lá e entreguei esse conteúdo online, depois me chamaram para fazer mais conteúdos. E pronto, então era eu lá na Inglaterra fazendo conteúdo para o Brasil, ainda na parte de redação publicitária, né? E aí passou um tempo, da empresa entrou em contato comigo, olha, esse conteúdo está ranqueando na página 5 do Google, ranqueando, eu não sabia de nada, não sabia o que era SEO e tal. Ou seja, queria dizer que naquela época, mesmo sendo um produto já bem concorrido, essa palavra-chave, empréstimo, estava ranqueando na página 5ª, na quinta página do Google. E aí eles me pediram assim, vamos fazer então SEO. Eu fui lá estudar o que é SEO, SEO para conteúdo e tal. Daí estudei, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, fizemos algumas otimizações e tal, o site entrou na primeira página do Google. Representava um volume alto já de tráfego, cliques e tal. Então a empresa na época era Eurodemand, era uma empresa que focava em outros mercados, França, Estados Unidos, e viram que no Brasil tinha esse empréstimo funcionando bem e resolveram apostar no Brasil. Então me convidaram para ser cofundador da empresa, né? E aí com eles eu comecei a trabalhar construindo vários portais de geração de leads, no segmento de produtos financeiros. Então, ali fizemos portais de seguro de automóveis, planos de saúde, cursos de inglês, e todos os portais que começavam a ranquear muito bem na primeira página do Google. E aí, mais tarde, a empresa foi adquirida pela QueenStreet. QueenStreet é uma das poucas empresas de marketing digital de capital aberto, listada na Nasdaq, né? E aí foi adquirida pela QueenStreet, continuei trabalhando com eles, daí mais na parte de consultoria de SEO, ajudando a todo esse processo de lead, ajudar o lead a converter, fazia teste A e B para ver qual é a cor que convertia mais, qual era a chamada e convertia mais em leads. Isso muda todo dia, muda, né? Muda, então você bota uma palavra aí, por exemplo, seguro alto barato ou seguro alto... 7 opções de seguro alto, então você fazia os testezinhos e via que essa palavra aqui convertia mais que a outra, né? Atraía mais o usuário. Então foi um projeto bem um durante vários anos. Você continua trabalhando com eles? Agora eu ainda até hoje trabalho com eles, mas na parte de afiliado. Então nós temos um projeto em paralelo, que nós temos um canal do YouTube de seguro alto que converte leads para essa empresa, né, do seguroalto.org. E é um projeto bem pequeno, digo, nossa atividade hoje. Sim. Que depois da consultoria comecei a dar consultoria para a QueenStreet, eu peguei também um outro projeto que já não estava mais assim full time, e eu comecei a trabalhar com a Microsoft também. Então toda essa parte de otimização de conteúdo, análise de palavras-chave, toda essa parte do on-page e também posteriormente off-page para a Microsoft é o que fazia. Que ano foi isso? Isso foi de 2016, 2020, até antes da pandemia. Então eu tinha crachá na Microsoft, podia usar o escritório da Microsoft em todos os países do mundo. Então eu era como se fosse funcionário da Microsoft, sim. Só cuidando dessa mais área. remoto. Então ali a gente fazia... Deve ter aprendido muito com isso, imagina. Sim. Falar em tudo quanto é idioma, olhar para todos os países onde a empresa está. Então, quando a Microsoft lançava uma nova página do Word, ou do Excel, ou do PowerPoint, eu ia lá fazer otimização... com as palavras-chave e tal, para continuar ranqueando. Muito bom. E você está com uma nova empresa, uma empresa chamada Gluz. Sim. Que eu não sei o que quer dizer Gluz, mas... Gluz Digital, sim. Depois você explica. Sim. Como é que é o modelo de negócio dela, onde ela atua, quais são os clientes, qual é o time, dá uma ideia para a gente
entender bem como é Tá. que você está hoje. A Gluz Digital, na verdade, é uma empresa 100% remota, sempre foi 100% remota. Então, ela começou quando eu era freelancer, lá atrás do Odesk, que eu fazia esses projetos pequenos, mas eu acabei fazendo para mais de 300 projetos, com mais de 300 empresas, de tudo quanto é canto, como freelancer. Então, a Gluz era o Guilherme da Luz, freelancer, se transformou numa empresa. Ela transformou em empresa agora, ou você já tinha registrado esse nome antes? Nós registramos em 2020. Pandemia. Então, na pandemia, todo mundo ali... Fazer? Pandemia. E ali. Então, a nossa operação é na Inglaterra, porque nós entendemos que era muito mais fácil, como eu morei na Inglaterra por muitos anos e tal, conhecia bem toda a estrutura de contabilidade, o negócio era mais fácil ser uma empresa já registrada na Inglaterra, toda a parte burocrática é lá. Você mora em Portugal? Eu moro em Portugal, e aí nós temos uma equipe no Brasil de 10 pessoas, e temos equipe também em vários outros países, temos na Espanha, temos no Paquistão, na Índia. Então, no total são 20 pessoas, fora os freelancers que entram. Que oferece o que ao mercado? Aqui uma empresa do Brasil pode ser cliente da Gluz? Sim, claro. Em que área? O que se oferece? O nosso conceito é aumentar o seu tráfego orgânico. Sem ter campanhas, links patrocinados, é tudo orgânico. Então, fazemos toda a parte de conteúdo, otimização de conteúdo, fazemos PR, fazemos o link building tradicional, que é você melhorar a autoridade de domínio para ranquear, porque quando você tem um domínio de maior autoridade, você consegue ranquear muito mais fácil em qualquer termo. Né? Então, inicialmente começamos com foco no Brasil. Depois os clientes começaram a pedir, eu quero fazer Espanha, quero fazer França, quero fazer Estados Unidos. Então, hoje a gente atende América Latina, Brasil, Europa, um pouco também de língua inglesa, que é Estados Unidos e Inglaterra também. Né? Algum case bacana que você possa contar pra gente? Temos. Recente. Ok. Nessa área. Eu vou contar um case da Microsoft Teams. Então, quando teve a pandemia, todo mundo querendo trabalhar remotamente, a Microsoft Teams tinha como concorrente o Zoom. O Zoom trabalhava com um SEO muito mais, assim, muito forte. A Microsoft, uma empresa, assim, enorme, não tinha um projeto específico para PR voltado para SEO. Então, nós fizemos uma campanha de como orientar as pessoas a se portar durante a pandemia numa videoconferência online, numa reunião virtual, dando dicas de como você pode também ser mais produtivo. Então, fizemos uma campanha que o objetivo era melhorar o posicionamento das principais palavras-chave da Microsoft no Google, porque mesmo sendo uma empresa muito forte, a Zoom liderava, quando você colocava ali reunião virtual, reunião online, a Microsoft estava na 5ª, 6ª página. Então, fizemos um trabalho que era alinhado com on-page, que era trabalhar melhor as páginas internas, com um trabalho de PR, trazendo mais relevância para a página através de ações de PR e backlinks. Então, depois de 6 meses, conseguimos posicionar 80% das palavras-chave que nós estávamos monitorando entre as primeiras posições. Então, foi um dos cases que nós fizemos. Na época também fizemos um outro case para Smart. A Smart é um site de seguro de automóvel. E nós identificamos que as pessoas casadas pagam menos no seguro de automóvel. Então fizemos uma campanha assim bem brincalhona. Se quer pagar mais barato no seguro, case. Então publicamos essa campanha e foi uma PR que virou viral. Publicamos em mais de 40 sites no Brasil. Sites de seguro, sites. E essa empresa é americana? Sim, a empresa hoje teve um spin-off. A empresa americana resolveu ficar só com os Estados Unidos e passou a operação local para uma outra empresa. Então hoje eles não têm. No Brasil para uma outra empresa nacional. Hoje, na verdade, quem está tocando são um grupo de investidores do Brasil. Então ela é hoje uma empresa 100% nacional. E você continua trabalhando para eles? Faço um pouco de. Fazemos alguns trabalhos como YouTube. Nós cuidamos do canal do YouTube para geração de leads e também nós temos um projeto de afiliação, ou seja, nós geramos leads
e aí temos uma comissão em cima dos leads gerados, que é um trabalho em paralelo que nós temos, né? Mas assim, voltando a falar da Gluz, então nós começamos a operar com clientes internacionais para o Brasil. Então, trabalhamos com, por exemplo, a Wondershare, que é uma empresa de editor de vídeos da China, e é uma empresa muito forte, que tem vários produtos de soluções digitais, recuperação de arquivos perdidos, converter arquivos. Então, nós trabalhamos com ele já há mais de 5 anos. Então, toda a operação Brasil e América Latina, nós que cuidamos, que é mais focado na parte de PR e link building, tradicional link building, focando em posicionamento das palavras-chave, né? E atendemos uma série de outros clientes, temos alguns clientes da Suíça também, como a Small PDF, que é esses softwares para você converter PDF para Word, Word para PDF, é um dos principais players hoje nesse segmento. Trabalhamos também com a Meteomatics, que é uma empresa de meteorologia, que é uma empresa suíça. Entre vários outros clientes. Temos hoje aproximadamente 25 clientes, divididos em projetos pequenos, que são projetos pontuais, e projetos que são mensais, que trabalhamos o tempo todo, todas as campanhas de SEO, SEO, a parte de conteúdo, otimização, principalmente o link building tradicional, que ainda hoje é bem forte. Bem forte. Eu queria te perguntar 2 coisas, antes de a gente concluir tá chegando no nosso horário. De maneira bem simples, você poderia dar uma dica de como você conseguir sucesso orgânico em pequenos anunciantes, médios, não vou falar dos gigantes, porque clientes pequenos, clientes locais, como é que pode trabalhar e como tomar cuidado, é a segunda pergunta, na construção do SEO, porque tem muita gente que, eu vejo cada absurdo, cada bobagem por aí. Você sendo especialista que eu queria que você desse 2 conselhos. Como construir conteúdos que vão performar organicamente e os cuidados e o que é relevante na hora de você definir que o teu SEO está no cacete. Quando uma empresa entra em contato conosco, a primeira pergunta que nós fazemos é de trás para frente. Quanto você quer investir? Porque você tem que ter uma verba de SEO. Pode ser 100 euros, pode ser 1.000 euros, pode ser 100 mil euros. Então, a sua estratégia de SEO vai depender da verba. Se você tem uma verba de R$1.000 mensais, você não vai trabalhar com uma ação para concorrer com uma empresa nacional. Você vai trabalhar com, nós chamamos de long tail, que é o cauda longa. Você vai trabalhar, por exemplo, você vai trabalhar com a otimização do seu conteúdo, você vai deixar o site bem redondo e você vai buscar o tráfego orgânico em palavras-chave que a concorrência não vai atacar. Vou dar um exemplo. Se você quiser ranquear com seguro de automóvel, se você é uma empresa pequena, você não vai tentar ranquear com seguro alto. Você pode tentar ranquear com seguro alto, barato, em Florianópolis, para idosos. Você está trabalhando numa cauda longa que a sua chance de ranquear ali é muito maior do que você querer brigar com uma palavra-chave exata, que nós chamamos, né? Então, a primeira coisa, define a verba, porque dependendo da verba, você consegue identificar, você consegue mensurar resultados com o seu esforço, né? Isso foi vários cases que nós fizemos trabalhando assim, vamos começar de trás para frente, ter uma verba, dependendo da verba, definir o que pode ser feito. Né? Então, outra pergunta, primeiramente você tem que ter um site bem redondo, que ande rápido, que navegue rápido. De qualquer empresa, de qualquer segmento. O site é o RG da empresa. É o RG. Então, se você não tem verba para construir uma rede de páginas com várias categorias, nem que sejam 4 ou 5 páginas, que ela seja bem redonda e que o conteúdo seja muito bem otimizado para o seu objetivo. Então, se você é uma empresa uma produtora de vídeo, você tem que ter uma primeira página que seja a URL produtora de vídeo, que ela seja muito bem, primeiro que ela chama a atenção do usuário, para que quanto mais tempo fique na página, o Google, as ferramentas de busca entendem, esse site aqui é relevante, porque as pessoas estão mais tempo ali. E você trabalha bem a otimização, que não é um custo muito elevado. Então, tendo bem otimizado, depois você busca outras opções. Você pode fazer PR, você pode fazer
o link build tradicional que eu tinha mencionado anteriormente. Aí você pode também fazer campanha até as campanhas de links patrocinados, porque se você tem uma página bem resolvida, te ajuda a pontuar para as campanhas de links patrocinados. E como é que é o SEO hoje com o ChatGPT ou com os similares dele? Okay. Funciona? Dá umas dicas aí de como sim, você tem uma estrutura, sim, você tem uma comunicação, sim, aí você usa sim. Tem muita gente que usa o ChatGPT como busca. Sim. Não buscando como busca, mas buscando como o que para você melhorar o teu SEO do teu conteúdo. Sim. Nós não usamos para conteúdo, mas usamos para buscar referência. Então, por exemplo, nós estamos fazendo um case agora que é, até por coincidência, para um produto de seguro de automóveis. Nós queríamos tentar entender o custo para consertar um carro que aconteceu em acidentes de novelas de televisão. Como é que você vai descobrir as novelas de televisão que tiveram acidente de carros? Você vai no ChatGPT e você consegue, trabalhando com os prompts, depois de 30 minutos pesquisando, então eu quero ver quais foram as novelas da época tal, que tiveram acidentes de carro tal. Ele consegue te ajudar a identificar, teve nessa novela aqui, teve esse acidente, na época o carro era esse, o custo era esse. Então a gente consegue criar assim, uma estrutura que possa nos ajudar a preparar um conteúdo bem elaborado. Sim. Então hoje nós não usamos o ChatGPT para criar conteúdo, mas como referência para gerar ideias. Eu acho que a tendência é essa, porque logo, tanto o Google como as outras ferramentas de buscas vão identificar conteúdo 100% ChatGPT e não vai ranquear muito bem. É a mesma coisa na época, antigamente, as pessoas pegavam conteúdo e reescreviam conteúdo e entrava. Hoje você não consegue reescrever um conteúdo, porque as ferramentas de busca já começam a entender que não tem nada novo. Por que eles vão deixar você ranquear com um conteúdo que é repetitivo? Sim, cópia de alguém, esquentado por alguém. Sim. Então, assim, é uma ferramenta interessante como apoio para ajudar a dar ideias, mas não assim para usar 100%. Muito bom. Para encerrar mesmo agora, para você dar um alô para a comunidade com você aqui, essa câmera aqui está olhando para você. Você dá uma mensagem final, alguma dica, alguma sugestão, algum convite, alguma observação, ou tchau, simplesmente, é tua. Ok, então eu queria agradecer o convite do Jailson para estar aqui nesse podcast. É muito interessante conversarmos sobre vários assuntos, desde Cannes e falar de SEO e falamos de adaptação de campanhas, né? Mas eu queria deixar aqui a ideia que é importante você sempre ver as oportunidades que aparecem ao lado. Que às vezes você olha para frente, mas não olha para o lado. Então, dentro do meu caso, eu focava só em uma coisa, eu queria ser redator em agência em Londres, e no final acabei vendo uma oportunidade ao lado para trabalhar com projetos completamente diferentes que eu não tinha nem ideia na época, né? E eu acho que isso é bem importante observar o que as laterais oferecem. E também, quando falamos em SEO, sempre focar em projetos pequenos, se você quiser chegar lá na frente para competir com os grandes players na página 1 do Google. Então, o mais importante é você sempre focar em como a gente chama normalmente, as long tails, as caudas longas, que são são os caminhos que não há muitos competidores, que você vai conseguir alcançar seus objetivos de tráfego orgânico e ter relevância também na busca. Essa é a pergunta foi mais difícil, essa última. Ô Guilherme, muito obrigado por ter tido essa bondade de vir aqui conversar conosco, com a comunidade acontecendo aqui, abrir seu coração, falar as suas histórias. Uma baita de uma história, eu conheço um pouco dela, porque a gente conviveu bastante nos nossos trabalhos no exterior. E espero que vocês tenham gostado do nosso amigo Guilherme da Luz, grande parceiro. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Tudo de bom. E até a próxima vez. Obrigado.